Fala galerinha, beleza? Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. Vamos tratar um pouquinho nessa aula de notação científica sobre a leitura de números, tabela de classes e ordens, através desse probleminha aí do IFRN. Confira junto comigo, olha aí. Conforme o texto 1, mais de 1 milhão de refugiados chegaram à Europa pelo mar em 2015. Uma possível representação em notação científica dessa quantidade de refugiados é dada por. Então, minha gente, o que é que ele quer? Exatamente que a gente represente, como ele fala aqui claramente, que a gente representa em notação científica qual quantidade? Essa daqui, ó, mais de 1 milhão. Ou seja, qual dessas alternativas aqui representam algo que é mais de 1 milhão, certo? Ok? Então, lembrando, né, como ele diz aí no problema, essa representação tem que ser em notação científica. E como é que a gente representa um número em notação científica? Todo número em notação científica ele é escrito mais ou menos assim, ó. Um númerozinho, A, vezes uma potência de base 10, 10 elevado a n. Então, quem é esse A? É qualquer número entre 1 e 10. Ele pode ser o 1, mas não pode ser o 10. E esse númerozinho n é qualquer número inteiro, certo? Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até infinito. O zero, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 e até o infinito negativo, certo? Então, o número só vai estar escrito em notação científica se ele obedecer essa representação aqui. E é exatamente, minha gente, o que acontece aqui nas nossas alternativas. Olha aqui, ó. O primeiro númerozinho aqui, né? Ele representa exatamente esse nosso A. Veja que todos eles aí estão obedecendo a regra, né? Veja, o primeiro aqui, ele é 1, e pela regra ele pode ser 1. Esse aqui, 1,2, maior que 1, então está dentro da regra e menor que 10. O outro, 2,4, o outro, 4,1. Até aí, tudo ok, nada, né, nada, nenhuma regra aí foi quebrada, ok? Beleza. E aqui nós temos, ó, uma potência de base 10 e um expoente inteiro. Ok. E aí, qual é a nossa missão, né? Qual desses números aqui representa a quantidade que é mais de 1 milhão? E para isso, eu irei utilizar, para nos auxiliar, a tabelinha de classes e ordens. Então, a gente vai colocar esses numerozinhos na tabelinha de classes e ordens para a gente ver como é que a gente lê cada numerozinho desse que está representado nas nossas alternativas. Primeiro, vamos escrever ele, vamos dizer assim, como eu gosto de chamar ele todinho, né? Tirando da notação científica, ok? Por exemplo, 1 vezes 10 elevado a 6. E aí vem uma dica para vocês. Quando você tem um número multiplicado por uma potência de 10, se o expoente for positivo, a vírgula vai andar para a direita tantas casas quanto for o expoente. Se o expoente for negativo, a vírgula vai andar para a esquerda. Por exemplo, nesse primeiro caso aqui, o expoente é positivo igual a 6. Então, essa vírgula aqui ela vai andar 6 casas para a direita. Então, esse númerozinho vai ficar algo mais ou menos assim, ó. Uma, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Então aqui, ó, nesses espaçozinhos aqui, nós iremos colocar zerinhos. E aqui é onde parou a vírgula. Nesse outro espaço, um zero. Só que esse vírgula zero não precisa colocar, tá bom? Então a gente pode apagar tranquilamente. Então aqui ficou um com mais 6 zerinhos. Então deixa eu melhorar aqui essa representação. O 1 com 6 zerinhos. Esse outro aqui, como é que ficaria? A gente representa da mesma forma, ó. Vou andar 6 casas para a direita, porque é o que o expoente manda. Então, uma, 2, 3, 4, 5, 6. E aí como é que a gente procede? Nas covinhas, coloca o zerinho. E aqui, vírgula zero, que não há necessidade. Lembrando, essa vírgula aqui já não existe mais. Então, como é que ficou o número? 1, 2 e 5 zeros, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5. Como é que fica o da letra C, ó? Da letra C, ele vai andar quantas casas? 5. Para a direita ou para a esquerda? Para a direita, né? Já que é 5 positivo. Então vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então nas covinhas coloca o zero, ó. Ok? Então como é que ficou aqui? 24 com 4 zerinhos. Ok. E esse último aqui, como é que fica? Façam aí primeiro. Pausem o vídeo. Tentem fazer. Fizeram? Pois bem, ó. Então, esse daqui fica exatamente como, ó.
4, 1. A vírgula tá aqui, então vai andar 4 casas para a direita. Então vai ficar, ó, 1, 2, 3, 4. Na covinha coloca a 0. Então é 41 com 3 zerinhos. E agora o que é que a gente vai fazer? Eu vou colocar exatamente esses números na tabela de classes e ordens, para a gente ver como é a leitura de cada um deles. Obviamente, você já sabe como é a leitura de cada um deles? Perfeito. Se não sabe, não se estresse, nós vamos aprender agora, certo? Então vamos ver como é que é a leitura de cada um deles. Como? Eu vou escrever esses números aí da direita para a esquerda. Como? Ó, deixa eu até mudar aqui a cor do nosso lápis. Tá um azul. Então eu vou colocar aqui, ó, primeiro da letra A, ó, da esquerda, da direita para a esquerda, né? Então eu vou colocar aqui os 6 zerinhos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um aqui. E aí veja, na tabela de classes e ordens, essas coisinhas aqui de cima, ó, milhões, milhares e unidades simples, são as classes. Enquanto aqui embaixo nós temos as ordens do nosso número. Então percebam, para cada 3 ordens nós temos uma classe, né? Então aqui, ó, na classe das unidades simples nós temos as seguintes ordens: unidade simples, dezena simples e centena simples. Na classe dos milhares nós temos unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. E na classe dos milhões, nós temos unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. E, obviamente, isso aqui se estende, né? Depois bilhão, trilhão e assim sucessivamente. Beleza? Então, veja, ó. Onde é que o número começa? Aqui desse 1. E esse 1 é o quê? Unidade de milhão. Então, por isso que a gente pronuncia ele como, ó, 1 milhão. Como não tem mais nada aqui, né? Do zero, então fica simplesmente 1 milhão. Veja, o problema fala o quê? Ele quer uma quantidade que seja, ó, mais de 1 milhão. E 1 milhão não é mais que 1 milhão, é o próprio 1 milhão. Então a gente já pode dizer que a letra A, né, ela está descartada. Na letra B, escrevendo aqui na tabelinha, ó, como vai ficar, ó, vou colocar, são 5 zerinhos, né, ó. 3, 4, 5, são 5? 3, 4, 5. Isso. O 2 aqui e o 1 também aqui. Então veja, onde é que o número começa? Na unidade de milhão. Então a gente pronuncia, ó, 1 milhão. Aí esse 2 como é? Ele, veja, ele está na centena. Se ele é centena, então aqui eu vou pronunciar como 1.200.000. E qual é a sua classe de milhar? Então, ó, 1.200.000. Essa quantidade é maior que 1 milhão? É, né? Veja, é 1 milhão e mais um pouquinho. 1.200.000. Então já dá para ver qual é a resposta do nosso problema, né? Letra B ali tranquilamente, já que ele quer a representação dessa quantidade, né? Ali em notação científica, já vimos que tá todo mundo em notação científica, né? E vimos que essa daí representa exatamente a quantia maior que 1 milhão. Então aqui é a resposta para o nosso problema, claramente letra B. Mas vamos ver as outras. A letra C, né? Então na letra C são, ó, 4 zerinhos. 1, 2, 3, 4. Aqui vem o 4 e aqui vem o 2. Veja, o 2, ele tá nas centenas de milhar. E o 4 na dezena. Por isso que a gente lê esse número como, ó, 200, referente às centenas de milhar, e 40, já que esse 4 é uma dezena de milhar, então fica 240.000. Como aqui o resto é só zerinho, 240.000. E claramente essa quantia é menor do que 1 milhão. Até mesmo, ó, olhando aqui para a tabela de classes e ordens, né? Ele nem chega na classe dos milhões, né? Então nem tem nem como ser maior que 1 milhão. Nem tem como. Para ser, né? Ele teria que ter pelo menos aqui 6 casinhas, né? Como tem aqui os point 6, né? Beleza? E o último, por isso também que eu falei agora, ele já não vai ser o último, é bem mais fácil, né? Ó, 1, 2, 3, um aqui e o 4 aqui. Como é que é a leitura desse número? Diz aí pra mim. 41.000. Veja, novamente, ó, só olhando pela tabela de classes e ordens. Ele não é um número maior que 1 milhão. Claramente não é, né? Só olhando pela tabela. Então, claramente a nossa resposta é a letra B. Gostou dessa aula? Se você gostou, peço um pedido bem simples para vocês, assim como aprender matemática é muito simples. Ajuda o canal a crescer, deixando o seu like aqui no vídeo, se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito e compartilhando esse vídeo com seus amigos. A gente se encontra na próxima aula. Valeu, galera!